Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Saúde 360 do MAP UFMS, filiado à rede EBSER, e hoje com um tema muito importante que é câncer bucal. Hoje estamos aqui com a doutora Gabriela Shikrala Toyoshima. Ela é professora adjunta na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com expertise em estomatologia. Ela possui doutorado em Ciências Odontológicas Aplicadas pela Faculdade de Odontologia de Bauru, na Universidade de São Paulo, com foco em biologia oral, estomatologia, radiologia e imaginologia. Além disso, ela é mestre e graduada em odontologia pela mesma instituição. Ela também tem experiência em odontologia hospitalar e oncologia, atuando como preceptora e professora convidada em diversos cursos. É membro ativo de várias sociedades, incluindo a Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral e o Colégio Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva. Muito bem-vinda, doutora. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui para falar sobre um tema tão importante. Doutora, para a gente começar, você poderia compartilhar com a gente um pouco sobre a sua formação e como a sua experiência profissional influencia no seu trabalho na área da saúde bucal atualmente? Quando decidi fazer odontologia, no meio do curso da graduação, lá na USP Bauru, eu percebi que existia uma área que ainda não era tão famosa, não era tão comentada, que era a área do diagnóstico e da oncologia. E isso fez com que os meus olhos brilhassem. Então, desde a graduação, eu comecei a me interessar pela área de oncologia em odontologia, passando a fazer o meu mestrado e doutorado, atendendo centenas de pacientes nessa área e me aperfeiçoando ao longo de todos esses anos de formada para fazer o melhor atendimento possível para esse perfil de paciente. Doutora, e o que vem a ser o câncer bucal e quais são os principais fatores de risco associados a essa condição? O câncer, em geral, ele é um tumor maligno caracterizado pela proliferação de células que tiveram alguma alteração no seu DNA por algum fator como radiação ultravioleta, alguma mutação por vírus, alguma mutação genética e fatores ambientais. No caso do câncer de boca, o câncer pode afetar qualquer região da boca, desde lábio, região de garganta, língua, gengiva, embaixo da língua o soalho de boca, a bochecha. Então, câncer de boca é um tumor maligno que pode acontecer em qualquer região da boca. Existem muitos fatores que podem se relacionar com o seu aparecimento, mas os principais, sem dúvida, são tabagismo, e tabagismo de qualquer forma, alcoolismo, principalmente somado ao tabagismo, e temos fatores como infecção por vírus, como HPV, e a exposição solar, quando a gente fala no câncer de lábio inferior. E é uma situação que ela é visível? Como que a pessoa consegue identificar? Quando o câncer ele inicia, ele não tem uma receita de bolo para sua apresentação. Então ele pode ser uma ferida muito pequenininha e isso, como o paciente ele não apresenta dor na sua fase inicial, ele pode nem perceber que ele tem uma alteração. Então ele vai desde uma feridinha pequena, uma placa branca, uma placa vermelha, só que isso pode crescer. Isso pode virar um nódulo, um caroço, uma lesão ulcerada, isso pode levar a uma lesão necrótica, pode gerar região de íngua, principalmente na região do pescoço, e o paciente pode apresentar rouquidão persistente, sangramento na boca, na gengiva, sangramento inespecífico, e ao crescer é uma lesão que geralmente ela se torna endurecida. Ele pode ter aspectos iniciais de milímetros, até chegando, ultrapassando 10 centímetros de extensão. Então, neste caso, torna-se uma lesão muito visível. E quais são as estratégias de prevenção para reduzir o risco do câncer bucal? Bom, uma das estratégias é o que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo uma educação em saúde para que essa informação chegue na maior quantidade de pessoas que podem ter um tio, um avô, um sobrinho, que podem estar com alguma lesão e servir de alerta. Nas orientações do paciente, a gente sempre fala para evitar tabagismo, evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica,
proteger-se da exposição solar com protetor solar labial e também o uso de chapéu. No nosso estado a gente conta com uma grande população que trabalha na área rural e também uma boa alimentação, uma rica alimentação e, lógico, visitas regulares ao cirurgião dentista, porque isso vai garantir que as lesões possam ser detectadas na sua forma inicial e não lesões extensas, o que isso vai trazer mais prejuízos ao paciente. E você pode nos contar sobre os principais sinais e sintomas de quem está com câncer bucal? Bom, então inicialmente, feridas que não cicatrizam são um alerta. Caso tenha uma ferida que em 10 dias não regride, não diminui e não tem uma causa aparente, isso é um alerta, já é um indício para se procurar um auxílio. Outras alterações, como caroços que podem acontecer na região embaixo aqui da mandíbula, no pescoço, uma rouquidão em que o paciente não tem outros sinais gripais, por exemplo, lesões nodulares, lesões como úlcera dentro da boca, que podem vir a cheirar mal, uma halitose. Nós temos também uma dor, principalmente em casos mais avançados, um sangramento, dentes que podem ficar amolecidos. Então temos diversas alterações que podem estar relacionadas ao câncer de boca. Em forma geral, esse paciente, além de ter alterações na boca, ele pode também emagrecer. É um paciente que pode emagrecer de forma rápida, em pouco tempo, 5, 10 quilos em alguns meses, sem fazer uma dieta ou sem aumentar a atividade física. Então, são alguns sinais que a gente precisa sempre estar alerta. Tem alguma relação com escovação? Já é sabido que uma boa higiene bucal ajuda a prevenir doenças em boca. Então, o que a gente tem hoje na realidade são muitos pacientes que não têm essa condição bucal e isso ajuda a propiciar o desenvolvimento de alterações em bocas, entre essas alterações, o câncer de boca. Mas é importante lembrar, Yara, também, que o câncer de boca não acomete apenas o paciente que fuma, que bebe e que mantém uma higiene bucal precária. Ele cada vez mais está acontecendo em pacientes jovens de 20, 30 anos que não possuem nenhum hábito deletério. Então a gente não fala mais apenas de uma forma engessada de um perfil de paciente. Todos os pacientes a gente precisa avaliar de forma minuciosa. Essa faixa etária tem alguma motivação? Não. Olha, principalmente a infecção por HPV, pelo vírus papilomavírus, né, no subtipo 16. Pode estar muito relacionado ao câncer na região de orofaringe, lá na região da garganta. Mas mesmo não sendo câncer de orofaringe, temos outras regiões que podem estar acometidas em pacientes que nunca fumaram, nunca beberam e mantêm uma higiene bucal. Então, infelizmente, é uma doença que está à disposição de qualquer pessoa. Entendi. E como que a detecção precoce pode impactar o tratamento e as chances de recuperação dos pacientes? Já é sabido na literatura também que quanto mais precoce a gente consegue fazer essa detecção, e o dentista é um dos profissionais responsáveis pela biópsia, pelo diagnóstico desse paciente, mais rápido consegue se fazer esse encaminhamento na rede e esse paciente ele consegue receber um tratamento menos invasivo. Câncer de tamanho pequeno que ainda não se espalhou, que ainda não está nos linfonodos na região do pescoço ou que ainda não tem metástase, ou seja, que não saiu do seu local de origem para outras regiões, eles têm uma chance de cura muito alta, chegando a 80%, 90%. Enquanto a gente tem que cânceres mais invasivos, cânceres maiores com metástase, podem possuir, dependendo da localização, 30%, 40% de sobrevida. Quanto mais rápida, mais precoce for essa detecção, menos invasivos são os tratamentos. E uma informação importante, o dentista, ele é um dos grandes responsáveis pela detecção precoce. O paciente ele chega na odontologia, nós podemos realizar a biópsia incisional, tirar uma pequena parte desse tecido, enviar ao serviço de patologia e nós conseguimos o diagnóstico. Mas não é o dentista que vai fazer o tratamento da doença. Nós encaminhamos esse paciente e ele vai ser referido a um serviço de oncologia ou de cirurgia de cabeça e pescoço. E quais são os tratamentos disponíveis, dependendo do estágio? Geralmente, para o câncer de boca, a gente gira em torno de cirurgia,
quimioterapia e radioterapia. Esses são as 3 modalidades mais comuns. Dependendo da instituição, do protocolo e também do estadiamento em que o paciente se encontra, esses tratamentos podem ser feitos de maneira isolada ou de maneira combinada. Então, o paciente ele pode fazer apenas cirurgia. Dependendo do diagnóstico, ele pode fazer cirurgia e rádio e químio. Então, tudo isso vai depender da instituição, do estadiamento e da condição desse paciente. Quando a gente fala de câncer de boca, eu estou falando de um grupo muito variado de lesões. Então, quando eu vejo lá no serviço de patologia, quando eu vejo o laudo patológico do paciente, ele não vem como câncer de boca, ele vem o nome científico. O principal nome que vem é carcinoma espinocelular. É um tipo de alteração de célula, mas outros tipos de câncer também podem acontecer nessa região. E aí vocês fazem esse pedido de biópsia? Nós fazemos a biópsia, e aí o resultado chega para vocês e aí vocês dão encaminhamento para esse paciente. Nos casos de lesões suspeitas, então se eu observo uma lesão que está apresentando alguns sinais que pode ser maligna, eu solicito uma urgência nesse laudo e em cerca de 7 a 10 dias eu recebo esse diagnóstico e junto com ele, já na entrega do paciente, eu já faço esse encaminhamento para esse paciente procurar a unidade de saúde e aí vai ser referido ou para o serviço de oncologia ou serviço de cirurgia de cabeça e pescoço. E como que a equipe de dentistas se integra ao tratamento de pacientes com câncer e qual que é o papel da saúde bucal nesse contexto? Bom, a odontologia ela vai atuar não só no câncer de boca, mas a gente consegue ajudar o tratamento de qualquer tipo de câncer. Por quê? Trabalhamos em 3 períodos principais: pré-tratamento oncológico, trans, durante e pós. Nesse período, antes do paciente iniciar uma radioterapia ou uma quimioterapia, a odontologia ela participa com o objetivo de remover focos de infecção dentro da boca, que é a nossa área de atuação, remover traumas, ajustar próteses, deixar o paciente preparado para que ele tenha menos efeitos colaterais possíveis durante o tratamento com câncer. Então, nós fazemos realmente uma prevenção. Nós fazemos extração de dente, tratamento com restaurações, todo tipo de tratamento odontológico para preparar este paciente para receber esse tratamento que vai ser muito forte, que vai lidar com a imunidade do paciente. Então, durante uma químio e durante uma radioterapia, o nosso papel também é importante. Trabalhamos diretamente combatendo efeitos colaterais da rádio e químio, sendo que o efeito mais conhecido, o efeito agudo, se chama mucosite oral, que é uma reação tóxica inflamatória da mucosa e geram aftas no paciente muito doloridas. O paciente ele pode sentir uma ardência inicial e ele pode até ter um impedimento de engolir a própria saliva, dependendo da gravidade. Então, nós conseguimos participar, muitas vezes não evitando, às vezes a gente não consegue evitar o aparecimento da mucosite, mas a gente consegue amenizar, dar conforto, melhorar a dor para esse paciente e, consequentemente, melhorar a sua qualidade de vida. Só que não só no período antes e depois, antes e durante, desculpa. O paciente ele vai finalizar o tratamento com câncer e aí a gente trabalha na sua reabilitação, manutenção da higiene bucal. A gente vai cuidar também de possíveis efeitos colaterais tardios que podem acontecer até anos após o paciente finalizar uma rádio e uma químio. Então, a gente atua em todos os períodos desse paciente. Só fazendo uma parte aqui do nosso roteiro, as pessoas não têm ideia do quanto que os dentes têm influência no organismo, né? E como que é importante cuidar dos dentes. Com certeza, nós temos uma ligação direta, não só com o câncer, mas a gente tem o dente e a sua higiene, principalmente quando ela é precária, uma fonte de infecção. E essa infecção ela pode ir para outros lugares do corpo. Então a gente está falando do dente, da saúde bucal, relacionada a diabetes, relacionada a hipertensão, relacionada a Parkinson, a AVC. Então a boca ela está dentro do organismo, ela faz parte e é a porta de entrada do nosso corpo. Então a gente precisa manter uma saúde bucal adequada para tentar minimizar a chance da ocorrência de diversas situações, diversas doenças, entre elas o câncer de boca.
Yara, só um adendo, quando eu falo de câncer de boca, eu estou falando de um número muito expressivo no nosso país. É um problema de saúde pública. Eu estou falando de mais ou menos 15 mil novos pacientes com câncer de boca ao ano. Então, esse ano eu tenho 15 mil. Eu somo com os 15 mil do ano passado, com os 15 mil do ano retrasado. Então, são muitos pacientes acometidos por essa doença. Precisamos de profissionais adequados, que estudam, capacitados para atender essa população que não é pouca. Tem alguma região que tenha mais incidência? Olha, infelizmente o nosso estado ele está numa das principais regiões de acometimento. A gente chega a ter aqui no Mato Grosso do Sul, que é um estado que não é tão populoso quando a gente compara com o Sudeste, por exemplo, cerca de 200 e poucos novos cânceres de boca ao ano. Só aqui na nossa capital a gente tem cerca de 100 ao ano. É um número bastante expressivo por uma população que a gente tem. Chega a ser o quarto e o quinto mais presente nos homens. Então, nos homens está entre os 5 mais presentes. Na mulher, fica ali no 13º, 12º, mas está mudando. A gente tem cada vez mais, a gente vê isso no nosso dia a dia, mulheres com câncer de boca. Mas tem alguma relação com alguma coisa? As mulheres elas começaram a ter mais hábitos deletérios, então a gente tem essa preocupação, começaram a fumar mais e a beber mais, mas como eu disse, a gente está tendo muito câncer que não está relacionado nem ao cigarro, nem ao tabagismo, mas sim a fatores genéticos, infecções por vírus. Então está acometendo uma população que antes não era o perfil exato dessa doença. Que desafios os profissionais enfrentam ao tratar pacientes com câncer bucal, especialmente em termos de saúde emocional e mental? Olha, é uma pergunta extremamente interessante, porque quando a gente fala de odontologia, eu estou falando de uma população que não tem uma condição bucal ótima. Estamos falando de um país que carece de um autocuidado, em que a população busca muitas vezes o profissional quando precisa resolver um problema pontual, não com o intuito de prevenção. Então estamos na luta há anos para mudar esse cenário brasileiro, para que as pessoas procurem o dentista de uma forma preventiva e não apenas curativa, quando tem uma dor de dente. Ir ao dentista de forma cultural, ela é vista como uma experiência ruim muitas vezes, como um sinônimo de dor, como um sinônimo de sofrimento. E estamos trabalhando para mudar esse pensamento das pessoas. O câncer de boca, o seu tratamento e a própria doença pode ser muito mutiladora. Então, nós temos pacientes que já vêm com um autocuidado precário, já não higienizam a boca, desenvolvem essa doença, fazem cirurgias extensas. Então, precisamos focar num atendimento multidisciplinar. Apesar do câncer estar na boca, o paciente não é do dentista. O paciente é do médico, do psicólogo, do nutricionista, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo. É uma equipe imensa para dar suporte e ajudar este paciente não só para curar a doença, mas sim para garantir que ele tenha qualidade de vida. Isso é muito importante. O psicológico desse paciente ele pode ser muito afetado. É um recebimento de uma doença, de um laudo, de uma notícia ruim. Ninguém quer receber uma notícia de um câncer ou que um ente querido está com câncer. Então, o apoio familiar nesse momento, ele é essencial. E nós sempre recomendamos que esse paciente faça um tratamento psicológico concomitante ao seu tratamento. E hoje a odontologia evoluiu tanto, né? Nós conseguimos fazer detecção muito mais precoce. Temos cada vez mais pessoas capacitadas na área de odontologia hospitalar, pessoas interessadas nessa doença, porque, como eu disse, está crescendo o número de câncer. Precisamos de profissionais habilitados para fazer essa detecção precoce. Então, o nosso papel, principalmente o meu como professora, é que essa informação chegue na população, chegue em quem está assistindo esse podcast, que perceba que tem alguma coisa na boca que pode não ser câncer, mas vá ao dentista regularmente. Mas o meu objetivo aqui também é falar com graduandos em odontologia, para que se interessem por essa área que é essencial. A odontologia há muito tempo deixou de ser apenas dente. O dente ele faz parte da saúde bucal, mas eu tenho bochecha, eu tenho língua, eu tenho gengiva, e isso a gente precisa valorizar. E até falando para aquele dentista que já está atuando há 10, 20, 30 anos, a gente precisa sempre se atualizar,
porque é uma doença que antes não era tão vista. Hoje, se eu pergunto para uma sala de 50 pessoas se alguém conhece alguém com câncer, a maioria vai levantar a mão. Não necessariamente o câncer de boca. Então, o câncer é uma doença que tem ficado cada vez mais comum. E o que você aconselharia às pessoas que foram diagnosticadas com câncer bucal em relação ao autocuidado e o apoio psicológico? Geralmente, quando a gente faz uma primeira avaliação desse paciente após o recebimento da notícia, então ele recebeu de um profissional e foi encaminhado para um serviço de odontologia multidisciplinar, que está inserido num programa multidisciplinar. Nós fazemos orientação de higiene, o paciente ele precisa utilizar escova de dente macia, ele pode usar alguns bochechos que objetivam a diminuição do número de bactérias dentro da boca, precisa escovar o dente, passar o fio dental, cuidar das próteses, então das dentaduras, não dormir com elas e sempre alertar o profissional que está cuidando dele sobre qualquer sinal diferente que acontece na boca. Como eu disse, durante o tratamento com câncer, muitos efeitos colaterais podem acontecer e o dentista precisa estar preparado para enfrentar, para conseguir combater esses efeitos da forma mais precoce. E para a gente finalizar, que mensagem você deixaria para os nossos ouvintes sobre essa questão do cuidado com a boca? Bom, o que eu queria deixar é que a saúde bucal ela é muito importante. Ela não é restrita apenas a dente. Cada vez mais a odontologia está sendo relacionada a diversas doenças, a diabetes, a AVC, a infarto. Eu tenho muitas doenças que eu já sei que são relacionadas à saúde bucal e o câncer também é uma delas. Nós não tratamos boca, eu não trato dente, eu trato pacientes. Então, o recado que fica para os profissionais é que a gente precisa visar uma odontologia integral e humanizada para tratar esse perfil de paciente. Não sabendo fazer o diagnóstico ou tendo dúvida, encaminhe este paciente a um profissional que pode ajudar. Então, eu preciso ter esta humildade como profissional. Se eu não sei, encaminhe. Encaminhe é um ato de amor ao seu paciente. E para a população que está ouvindo aqui, vá ao seu dentista regularmente, ao menos 2 vezes ao ano, ver se está tudo bem, ser examinado. Não é apenas o dente. Então, aconteceu alguma coisa, sentiu uma feridinha, observa, se em 2 semanas não sumiu, não melhorou, precisa procurar o dentista, porque é aí que a gente atua na detecção precoce. E como a gente já falou aqui no podcast, detecção precoce aumenta a chance de cura e faz com que o tratamento tenha menos efeitos colaterais. E o acesso ao SUS, né, em relação ao atendimento odontológico? Como funciona? Determinados centros possuem estomatologistas, que são os profissionais responsáveis pelo diagnóstico, ou patologistas orais. Quando isso não acontece, nós contamos também com cirurgiões bucomaxilos e outros dentistas que podem fazer essa biópsia. Aqui em Campo Grande, além dos centros públicos de saúde, nós contamos com a Faculdade de Odontologia, que temos uma equipe de patologistas, cirurgiões e estomatologistas que atendem essa população também. Então, eu tenho, às vezes, pacientes que chegam aqui na faculdade e falam, olha, eu estou com uma lesão em boca, pode ajudar? Podemos. Quando a gente fala de câncer de boca, a gente fala de uma união entre profissionais para dar o diagnóstico, para fazer um diagnóstico o mais rápido possível. Então, esse paciente pode procurar a sua OBS, ele pode ser encaminhado para um CEL e também ele pode procurar uma faculdade como a UFMS, aqui a FAODO. Tá joia. Quero muito agradecer a sua participação, foi bastante enriquecedora e elucidativa. E a gente fica por aqui, pessoal. Agradecemos a participação de todos, nos acompanhem e até o próximo episódio. Tchau, tchau.